Muito boa tarde a todos. O meu nome é Inês Flores Collen e em nome da Comissão Executiva do Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Georrecursos, são muito bem-vindos, quer presencialmente, quer via streaming. Portanto, este ano o formato é híbrido e esperemos para o ano que seja tudo presencial. Esta sessão de abertura do ano académico do nosso departamento, do DEC Civil, tem um programa que, digamos que é um programa ambicioso, por isso apelamos para sucintas apresentações, tendo em conta o tempo disponível. Basicamente, nós vamos ter a abertura da sessão e o encerramento pelos presidentes, portanto, o presidente, respectivamente, o presidente do Instituto Superior Técnico e o presidente do departamento. Vamos ter uma palestra do professor Fernando Branco, que terei depois a oportunidade de apresentar. Vamos ter também intervenções dos núcleos de estudantes do departamento. Temos 3 núcleos relacionados com a arquitetura, a engenharia civil e também Minas e Georrecursos. E depois vamos ter uma parte de entrega dos prémios, o prémio do professor Alberto Abcacis Manzanares e o prémio arquiteto Álvaro Machado. Portanto, temos uma estimativa de 2 horas e por isso não vou perder muito mais tempo. Agradeço a disponibilidade, espero que gostem. Esta sessão é destinada essencialmente aos nossos alunos e à comunidade do IST e ao mérito que também é importante. Então passo já a palavra ao Presidente do Instituto Superior Técnico, o professor Rogério Colasso. Obrigada. Muito boa tarde a todos. Portanto, começo por cumprimentar aqui os meus colegas de mesa, o Presidente do DEC Civil, o Sr. Jorge Brito, o Sr. Fernando Branco, o Sr. Inês Collen, todos os que estão presentes na sala. Eu vou fazer uma intervenção breve, que normalmente é a maneira de começar quando se quer fazer uma intervenção mais longa, mas eu vou aqui tentar me conter um bocadinho. Bom, ia começar por dar aqui uma nota relativamente à engenharia civil no técnico. A engenharia civil no técnico é um dos cursos fundacionais do técnico, um dos 6 cursos fundacionais que acompanha a história do técnico desde 1911, portanto há 110 anos atrás. Como tal, uma das referências daquilo que é a formação e a marca de formação do técnico. Tem sido ao longo destes 110 anos e com certeza que voltará, que continuará a ser nos próximos 110 anos. Naturalmente que, enfim, as mudanças sociais e societais e tecnológicas diversificam a área de engenharia civil, que no início, digamos, era limitada essencialmente à construção e àquilo que era a engenharia civil por oposição à engenharia militar e, neste momento, é muitas outras coisas para além disso, nomeadamente as áreas ambientais, de recursos, de urbanismo, de transportes, de projeto, tudo isso que está associado à engenharia civil e que tem sido e é, de uma forma muito marcante, uma referência de qualidade daquilo que nós fazemos e, em particular, que o Departamento de Engenharia Civil faz aqui no técnico. Em várias intervenções que eu tenho feito, enfim, nos últimos quase 2 anos, desde que sou Presidente do técnico, tenho referido como determinante, não só para o técnico, mas para as universidades em geral, alterar o paradigma daquilo que é o ensino universitário, no sentido em que as universidades não podem continuar a olhar para si próprias como castelos, enfim, castelos isolados em que uma vez por ano abrem as portas, entram alunos e depois, no ano a seguir, voltam a abrir as portas outra vez e saem recém-licenciados. Portanto, esse paradigma, que foi o paradigma universitário durante muitos anos, de facto, neste momento, não é sustentável que continue a ser.
as universidades e a eficiência da nossa formação num mundo que muda rapidamente e que tem uma dinâmica de mudança muito grande, só pode ser feita e só pode ser feita de forma eficaz se as universidades, e nomeadamente as instituições que fazem formação em engenharia e formação em tecnologia, se abrirem ao exterior e premiarem aquilo que é o seu ensino e a sua formação relativamente às necessidades do tecido económico, digamos, onde estão inseridas e enquadradas. E porquê é que eu digo isto aqui na abertura do ano académico do Departamento de Engenharia Civil? Porque provavelmente a grande área de Engenharia Civil, eu não ia dizer o Departamento de Engenharia Civil que nestes 110 anos, digamos, é uma estrutura mais recente, tem cerca de 30 anos ou 35 anos, mas nestes 110 anos a área de Engenharia Civil do técnico foi uma das pioneiras e desde sempre, e desde o seu início, e eu antes de vir aqui tive a fazer alguma pesquisa para ter a certeza que não dizia aqui nada que não corresponde, que não respondesse, que não fosse factual. A área de Engenharia Civil foi, efetivamente, tem sido, é e seguramente continuará a ser um exemplo daquilo que é a articulação entre a formação e as necessidades do exterior, do tecido económico, enfim, das áreas de construção, de transportes, de urbanismo. Portanto, o Departamento de Engenharia Civil é um dos departamentos pioneiros nessa visão de abertura da formação e da universidade e da academia ao exterior. E, portanto, eu gostava de referir isso, e de referir isso, digamos, com orgulho enquanto presidente do técnico e como exemplo daquilo que deverá ser conseguido e que deverá ser o caminho que já está consolidado na área de Engenharia Civil e que deverá ser conseguido e aprofundado noutras áreas do Instituto Superior Técnico. Portanto, o resultado de tudo isto e deste trabalho, digamos, de muitas gerações enfim, de engenheiros civis, de urbanistas, de pessoas de hidráulica, enfim, de todas as áreas, digamos, da grande engenharia civil, é que, efetivamente, a engenharia civil do técnico é, em termos de formação e em termos de investigação, provavelmente a engenharia civil com maior impacto no nosso país, isso seguramente, e com um impacto internacional muito significativo, nomeadamente quando olhamos para rankings internacionais e em que as áreas de engenharia civil estão altamente posicionadas, nomeadamente na Europa, nos primeiros 25 lugares de diversos rankings. E, portanto, esta nota que eu queria dar, e que queria dar aqui para todos, para os colegas professores deste departamento, para os alunos que estão nos a ouvir e que estão a assistir a esta sessão e que irão continuar a assistir, é o meu apreço pelo trabalho que tem sido feito pelo Departamento de Engenharia Civil desde a fundação do técnico e que, naturalmente, enquanto o técnico for técnico, continuará com esta qualidade. E estas eram as notas que eu queria dar aqui nesta abertura do ano académico do Departamento de Engenharia Civil. Enfim, agradecer a organização, aos organizadores, agradecer o trabalho de todos os professores, dos investigadores e, naturalmente, dos alunos, que são uma parte importante e determinante daquilo que é o técnico, porque, enquanto houver alunos, o técnico, apesar de ter 110 anos, nunca envelhece, renova-se sempre todos os anos com as novas ideias e com o sangue novo que aqui entra e com o talento que aqui chega e que sai a cada ano. Muito obrigado a todos. Obrigada, Sr. Presidente. Iríamos então passar já de seguida para a palestra. Eu iria fazer uma breve, não precisava de apresentações, mas vou fazer apenas uma breve apresentação para quem não conhece. Ora, vamos ter então o professor Fernando Branco a falar sobre o fantástico mundo da engenharia civil.
Distinguished Professor de Engenharia Civil do Instituto Superior Técnico, foi presidente do Departamento de Engenharia Civil, do IST, do Colégio de Engenharia Civil da Ordem dos Engenheiros e da Associação Portuguesa de Engenharia de Estruturas. Internacionalmente presidiu ao European Council of Civil Engineers e à International Association for Bridge and Structural Engineering. É coautor de mais de 500 publicações científicas, de 15 livros, capítulos de livros de engenharia e mais de 1000 relatórios técnicos. Foi consultor de grandes obras públicas, como a Ponte de São João, Ponte Internacional do Guadiana, Ponte Macau-Taipa, Ponte Vasta Gama e Ponte da Lesíria. E recebeu diversos prémios internacionais. Por isso, vou dar a palavra ao professor Fernando Branco, que tem 1 hora no máximo, para fazer a sua palestra. Muito obrigada. Bom, muito boa tarde a todos. Começar por cumprimentar o professor Rogério Classo, presidente do técnico, o professor Jorge Brito, presidente do departamento, e a minha colega Inês, no fim da minha apresentação. Cumprimentar todos os colegas aqui presentes e, em particular, os futuros colegas a quem esta aula é dedicada. A engenharia civil, digamos, é uma profissão que existe em todo o mundo. Eu escolhi para a abertura este slide que eu tirei nos Himalaias, só para mostrar que existe em qualquer parte do mundo, onde eu fui só para ver as construções em madeira que são muito típicas do Reino do Botão. E é com base nisto que eu vos convido a assistir ao fantástico mundo da engenharia civil. No fundo, vou-vos contar histórias da engenharia civil desde a sua origem. Tudo começou há cerca de 10 mil anos antes de Cristo. A construção mais antiga que se conhece, que foi descoberta recentemente, chama-se Göbekli Tepe. Tem 9 mil anos antes de Cristo e existe na Turquia neste momento, na atual Turquia. O que é isto? Isto é um templo. A primeira construção que os seres humanos construíram foi um templo. Estamos a falar de um período em que o Homo sapiens, que era um caçador-recoletor, começou a descobrir a agricultura, começou a domesticar os animais e começou a assentar. E a primeira coisa que fizeram foi um templo. É curioso, este templo ainda hoje existe, vêem as devoções aos vários animais, que enfim, conhece mal a sua interpretação, mas é de facto a primeira construção que temos, ou a mais antiga que temos, foi feita em pedra. Andamos 5 mil anos e aparece-nos outra grande descoberta, onde está vincadamente marcada a engenharia civil, o conceito de cidade. O tal Homo sapiens começou a estabilizar, porque tinha a agricultura ao pé, começou a viver em conjunto e aparece um conceito que é a cidade. Qual é a grande novidade com a cidade? É que na cidade os grupos humanos já não têm que fazer tudo. Começa a haver a especialização. Começa a aparecer o sapateiro, o pedreiro, etc. E começa a cidade a viver à custa de trocas comerciais. As primeiras cidades que nos apareceram são estas, no reino da Suméria, 4 mil anos antes de Cristo, e aparecem aqui os primeiros dados da engenharia civil. Aparece o urbanismo, aparece a drenagem das águas, aparece as casas privadas, aparece uma outra coisa muito curiosa, que não tem a ver com a engenharia civil, mas que é fundamental, aparece a escrita. E porquê é que aparece a escrita? Porque com essas trocas comerciais a gente tem que registar as trocas que foram feitas, não vá a outra parte esquecer-se, e portanto temos que registar as trocas. E é com base nestas trocas comerciais que vai surgir
a escrita e, portanto, facilitar a comunicação, e começa o princípio da história. E é curioso que isto foi algo que apareceu recentemente, aparece também o registro da divisão dos terrenos. E entre os registros da divisão dos terrenos foi descoberto, muito recentemente, aqui o chamado Triângulo de Pitágoras. Cerca de 4.000 anos antes de Pitágoras aparecer, digamos, já havia o Teorema de Pitágoras, que era usado para a marcação dos terrenos e o seu registro. É curioso como a história nos vai apresentando estas situações. Mas, portanto, nesta altura, o reino da Suméria, que apareceu associado aos rios Tigre e Eufrates, teve um paralelo, que foi a civilização que nos apareceu no Egito. O Egito, que foi uma civilização que nasceu graças ao rio Nilo, é aqui que nos aparece o primeiro engenheiro civil, chamava-se Emiunu, de que se conhece o nome, foi o responsável pela construção da pirâmide de Gizé. E aparece pela primeira vez a escrita da palavra construção. Era assim que se escrevia no Antigo Egito a palavra construção. Já tinha o trabalhador com algo na cabeça para fazer a sua construção. Reparem, a construção das pirâmides, que no fundo serviam de misto templo, misto túmulo dos faraós, sempre teve, digamos, criou algumas dúvidas como é que foi feita a sua construção. Só para perceberem em termos de levantamentos arqueológicos, basicamente as pedras de calcário que vinham de uma pedreira próxima, vinham de barco até aqui próximo, e depois eram transportadas para as pirâmides por caminhos de pedra, que aliás vêm aqui. Portanto, eram as pedras que depois eram postas em níveis sucessivos até se atingir a altura. Eu, como curioso, quando fui visitar as pirâmides, andei à procura também da minha teoria sobre como é que as pirâmides foram construídas. Andei a visitar, como vê, o meu espírito curioso de engenheiro civil, e constatei várias coisas. Não, estou a andar para trás. Está certo? Ok. Isto foi feito, reparem, os elementos construtivos foram o nível, reparem, o nível como era feito, mas uma coisa curiosa é que as pedras, cada pedra pesava à volta de 2 toneladas, foram aqui postas, mas as pedras não são de facto rigorosamente iguais. E, portanto, eles já tiveram que, para nivelar, ou para pôr as pedras nos vários níveis, porque isto foi feito por níveis sucessivos, já se utilizava elementos, quer a servir de calços, quer mesmo argamassa. Portanto, já é algo que se constata. Portanto, é algo que era, digamos, utilizado na altura. Agora, o que é curioso é como é que se punham as pedras aqui. E isto fomos encontrar noutros monumentos. Este monumento que ainda hoje existe mostra que as pedras eram levadas em rampas, com inclinação de cerca de 1:7, e eram levadas entre nós, não era usada a roda. Isso é que é muito curioso. E há mesmo este papiro que mostra o transporte de um grande monumento num trenó. Curiosamente, reparem que à frente do trenó era posta água para reduzir o atrito. Reparem, este pessoal todo era o pessoal que ia puxar o trenó, e estavam aqui mais aguadeiros para substituir aquele, para pôr a água. Mas uma coisa muito curiosa que este papiro tem, que não tem a ver com o transporte, é isto. Isto é a invenção do pré-esforço. É o primeiro registro que eu conheço de existência de pré-esforço, ou seja, as estátuas eram apertadas horizontalmente para, devido a solavancos, etc., não se partirem, não terem tensões de tração, portanto eram pré-comprimidas para serem, ou pré-esforçadas, se quisermos, para serem transportadas. Mas isto eram os elementos que nos mostram como é que as pedras podiam ser transportadas. E depois achei extremamente curioso que na visita ao Museu do Cairo, lá numa arrecadação, se quiserem, descobri mesmo um trenó que nem sequer estava classificado. Mas era de facto estes trenós
que eram utilizados para pôr as pedras em cima, eram puxados e depois, com rampas, não exatamente, deviam ser um pouco menores, eram estas rampas que, nos vários degraus das pedras, iam pondo e aplainadas, todas elas, por vários níveis. Portanto, é curioso como a engenharia civil começou sem rodas. Começou a construir as grandes pirâmides. Esta pirâmide que foi o edifício, ou se quiserem, o monumento mais alto da humanidade, praticamente até ao século XIX. Portanto, é notável como isto foi feito. Mas vamos continuar com a nossa história. A grande civilização que veio a seguir, ou mais tarde, é Roma, portanto, mais ou menos por volta do ano zero. E Roma é um império, era um império que foi feito com base na cidade de Roma, e o controle de todo o império, que tem aqui na sua máxima extensão, era feito com uma estratégia militar que basicamente tinham guarnições militares em pontos estratégicos e tinham estradas que permitiam sempre que havia sarilho, essas guarnições rapidamente chegavam ao local do sarilho, digamos. Reparem que os romanos construíram 80 mil estradas principais, que eu penso que a rede de autoestradas atual na Europa não chega a isto, ainda hoje em dia, e tinham 400 mil estradas secundárias. Ainda é curioso que muitas das estradas atuais seguiram precisamente o traçado das estradas romanas que existiam. E, com isto, eles construíram toda uma civilização, os romanos construíram toda uma civilização, e só para ver, espalharam as suas técnicas construtivas por todo o Mediterrâneo. Vamos visitar aqui uma pequenina terra que fica na Jordânia, que é Gerás, na Jordânia, é uma pequena cidade romana que está muito bem conservada e que eu utilizei para mostrar que era como as construções das estradas eram feitas, com os vários níveis, com saibro, pedra mais pesada e depois as lajes por cima, uma técnica que eles divulgaram e construíram por todo, inclusivamente os romanos tiveram livros de construção e, portanto, vêm os pavimentos que chegaram aos nossos dias, mas tiveram coisas muito curiosas, como, por exemplo, o vencer o vão de uma porta. Parece uma coisa simples, mas a verdade é que para vencer o vão de uma porta, em pedra, a única solução que há é pôr uma pedra com aquele tamanho todo. Mas os romanos conseguiram fazer um vão de uma porta com três bocados de pedra e não caíram, estão lá há 1000 anos. Hein? Reparem, isto é, para os alunos de engenharia que estão em casa, têm que mostrar porque é que estas pedras não caíram. Uma viga com 3 pedras e não caíram. Vejam que está lá. Aliás, na realidade, hoje em dia já tem 4 pedras que esta zona já partiu. Mas, de facto, eles conseguiram inventar tecnologia notável para se aguentar. Mas esta construção dava para fazer, digamos, lintéis ou vigas relativamente pequenas e, como isso era complicado, eles desenvolveram, isto era a pedra, desenvolveram a tecnologia do arco. O arco permite-lhes vencer muito mais vãos, mas o que é curioso, que eu também descobri, é que eles não descobriram o arco. O arco até já existia no tempo dos egípcios. Como é que eles faziam o arco? Faziam uma duna de areia no tempo dos egípcios, punham as pedrinhas em cima, quando estava feito, escavavam a areia. Era uma solução prática, mas só dava para fazer arcos pequenos, obviamente, junto ao chão. O que é que os romanos inventaram? Inventaram este pequeno detalhe no cimo dos pilares, que vocês veem em qualquer arco romano, que permitia colocar este cimbre de madeira e com este cimbre de madeira apoiado naquelas zonas, estão a ver? Permitiam pôr as pedrinhas todas e quando as pedras estavam colocadas retiravam este cimbre, que era a cambota, e punham-na na seguinte. Era por isso que os arcos romanos são sempre circulares, para facilidade de construção, e eram repetidamente realizados, e foi assim que toda a civilização romana foi feita à custa de arcos. Reparem, os romanos fizeram os aquedutos, o transporte de água, como não havia tubagem na altura para levar água sob pressão, a água era transportada em superfície livre, com pequena inclinação, é notável que tem quilómetros de transporte de água, canais, vem aqui o canal superior, aqui, portanto o canal era feito e levavam água a grandes distâncias, ou construíam pontes, esta, que é a ponte de Alcântara, que fica na fronteira, precisamente entre Portugal e Espanha, infelizmente do lado de Espanha, mas que é das pontes mais notáveis romanas que a civilização nos deixou. Mas ainda fizeram uma coisa mais notável. A certa altura descobriram que podiam fazer a cúpula sem ter tal cambota, sem ter aquela estrutura de madeira. Porquê? Porque se cortassem a pedra em elementos biselados,
cada anel destes era autossustentável. Portanto, eles podiam fazer uma cúpula sem ter suporte abaixo, sem ter suporte ao terreno. E esta cúpula foi disseminada por todos os lados, que os levou inclusivamente ao Panteão, que ainda hoje podemos ver em Roma, em que só havia os apoios laterais e foi todo ele construído com um diâmetro que na altura era um verdadeiro recorde, técnica que depois foi utilizada na Santa Sófia e, digamos, em todas as grandes igrejas daquela época. Com a civilização romana, a seguir à civilização romana, melhor dizendo, vieram os bárbaros, entre aspas, e entramos na Idade Média, onde a tecnologia regrediu. Basicamente, a Idade Média, aquilo que nos chegou com algum relevo foram a construção das catedrais, eram os exemplos mais relevantes desta época. Temos aqui exemplos da construção de catedrais, desde os canteiros ao homem que fazia as massas de cal, etc. E até que entramos no Renascimento. O Renascimento é um período curioso, porque corresponde ao recuperar precisamente os conhecimentos que vinham desde os romanos, etc., mas que nos chegaram pelos árabes. É curioso, porque a Europa vivia na Idade Média, estava, digamos, sem cultura. E, portanto, com esse conhecimento que veio pelos árabes, voltou-se, digamos, a apostar na ciência, e aqui faço uma pequenina referência às nossas descobertas, porque muita gente não relaciona isso, mas de facto as nossas descobertas são o princípio do Renascimento. Fomos nós que constatamos que o conhecimento que nos era transmitido pela Idade Média era falso, quando se dizia que não havia civilizações no Equador porque as pessoas morriam de calor, etc., nós começámos com o período das descobertas a descobrir que era preciso ver para saber qual era a verdade. Isso foi algo que foi muito importante e que hoje está reconhecido. Reparem que eu aqui, isto é mesmo assim, é um erro da nossa história, eu não quis deixar aqui de referir quem é de facto os retratos de Dom Henrique e de Dom Pedro. E neste período há algo relativo à engenharia civil que eu achei muito curioso. As nossas descobertas, antes de chegarmos à Índia, foram todas financiadas pelo ouro que vinha da Fortaleza da Mina, que ficava aqui no Golfo da Guiné. E Dom João II percebeu isso e mal ficou rei, a primeira coisa que foi fazer foi construir um forte na Fortaleza da Mina para proteger precisamente esse ouro. Mas esse forte foi todo preparado em Portugal, foi todo pré-fabricado em Portugal, e os barcos foram para lá, foram destruídos lá, porque os barcos faziam parte da construção, e foi construída em 15 dias a fortaleza da mina para proteger toda, digamos, a extração do ouro que a gente estava a fazer e que depois serviu para financiar o resto das descobertas. Neste período aparece uma figura que habitualmente se considera como o pai da mecânica estrutural, embora ele não é conhecido por isso. Toda a gente conhece o Galileu, mas é por andar a discutir com a Igreja se era o Sol que andava à volta da Terra ou a Terra andava à volta do Sol. E depois desta discussão, a Igreja, enfim, não o quis, digamos, marcar, mas disse: você vai para um retiro e a única coisa que pode estudar é mecânica estrutural, que era uma ciência pacífica. E ele foi o primeiro homem que se dedicou ao estudo do comportamento das vigas e apareceu com as suas primeiras teorias sobre a mecânica estrutural. Por isso, ainda hoje dizemos que ele é, de facto, o pai da mecânica estrutural, que foram os estudos que fez mais no fim da sua vida. Depois deste período do Renascimento, chegamos à Revolução Industrial. A Revolução Industrial é marcada por um facto muito curioso. Reparem que até aqui toda a construção era feita com pedra, madeira e terra, digamos, incluindo o tijolo, digamos que é a terra cozida, não é? E nesta altura, portanto, quase 1800, aparece um novo material que é o ferro fundido. O minério de ferro já era conhecido desde a Antiguidade, mas o ferro existe na natureza com muitas impurezas, o que faz com que ele se torne muito quebradiço e, portanto, era difícil de usar na construção. Em Inglaterra, numa zona de carvão, o ferro, portanto, tipicamente era aquecido até aí em fornos de lenha, até que nessa zona da Inglaterra resolve-se aquecer o minério de ferro em fornos de carvão.
Isso fez com que a temperatura se elevasse e fez com que as impurezas associadas ao minério de ferro fossem mais queimadas. E surgiu, portanto, um material melhor. O primeiro material que surge é o ferro fundido, com o qual foi feita esta, que é a primeira ponte que foi feita em ferro e que ainda hoje existe, que é um monumento nacional. Tendo-se percebido que o truque para usar o ferro era aquecer a temperaturas elevadas, isso foi-se melhorando cada vez mais, e a seguir ao ferro fundido surge-nos o ferro forjado, que é já, digamos, um primo muito próximo do aço atual. E com ele foi feito pela primeira vez o Palácio de Cristal, na exposição de Londres de 1850, em que já se vêem as vigas treliçadas, etc., e que serviu, digamos, de grande exemplo para a nova ideia do ferro. Este ferro, o ferro forjado, teve a grande vantagem de permitir realizar caldeiras. Caldeiras significa poder usar a pressão do vapor, e isso fez nascer o comboio, fez nascer os caminhos de ferro. O nascimento dos caminhos de ferro, na engenharia, fez nascer as pontes, porque o comboio não pode descer e subir vales, tem que andar quase horizontal, e, portanto, nasceu nesta altura o grande desenvolvimento das construções das pontes metálicas. Esta é uma das pontes mais famosas feitas na altura, a Ponte de Britânia. Reparem, está-se a construir com um material que se desconhece as propriedades, pontes de um tamanho que ninguém conhece. Como é que isto era feito? Era feito fazendo modelos, quase à escala natural, que eram testados, e só depois de testar e ver que aquilo aguentava é que se fazia a ponte real. Ou seja, fazia-se já por cada ponte, faziam-se duas. Uma para testar e outra para, digamos, realizar propriamente dita. Aqui em Portugal, deste período, temos o exemplo da Ponte Maria Pia. O caminho de ferro em Portugal chegava à Gaia e parava, porque não havia meio para atravessar o Rio Douro, e finalmente o governo da altura decide lançar um concurso público para realizar uma ponte ferroviária sobre o Rio Douro. E é aqui que aparece o famoso Gustavo Eiffel, que não era conhecido na altura, tinha uma empresa de construção metálica, e que vem com esta ideia de realizar o arco metálico sem apoio ao rio, que era fundamental. Portanto, ele ia construindo o arco apoiado por tirantes e assim permitia realizar o arco a partir, digamos, da zona das margens, não é? Portanto, isto foi uma ideia completamente inovadora, o governo apostou nele, ele construiu a ponte, ficou famoso, e só depois disto é que os franceses o deixaram fazer pontes em França. Portanto, esta já que foi a verdadeira ponte protótipo, do Eiffel, que depois se tornou famoso, construiu a Estátua da Liberdade, etc. Mas, de facto, o grande achievement dele foi a nossa ponte Maria Pia, porque era uma tecnologia construtiva completamente diferente em que ele apostou. Tudo isto fez com que, nesta altura, 1818, nascesse o conceito do engenheiro civil. Portanto, os engenheiros, que na altura chamavam-se engenheiros militares, com este grande desenvolvimento de caminhos de ferro, construção metálica, etc., nascem e passam-se a chamar engenheiros civis, aparece o Institute of Civil Engineers em Inglaterra, e reparem que o objetivo dos engenheiros civis é sempre the art of directing the great source of power in nature for the use and convenience of man. Ou seja, o engenheiro civil tem como objetivo resolver os problemas da natureza sempre ao serviço da humanidade. Esse é, digamos, o lema da origem da engenharia civil e é, de facto, a nossa vocação principal. Portanto, o nascimento dos engenheiros civis está associado a 1818, precisamente nesta fase da Revolução Industrial. Posteriormente, já do fim do século XIX, aparece um novo material, que é o betão. O betão era um material que, enfim, já se conhecia desde os tempos dos romanos, no fundo é uma pedra artificial, mas que tinha um grande problema, que era muito frágil, partia-se com facilidade. Até que houve um jardineiro que fazia vasos em betão e
que os vasos partiam-se com a pressão das raízes, etc., e onde ele lembrou-se de pôr rede de galinheiro dentro dos vasos. E os vasos passaram a ficar muito bem e, portanto, ele registrou a patente, ficou registado o botão armado, que é um botão com aço lá dentro. Esta história é contada pelos franceses com jardineiro francês e pelos ingleses com jardineiro inglês. Portanto, não se sabe bem qual era a nacionalidade do jardineiro, mas a história ficou que foi um jardineiro que inventou o botão armado. Pronto. Dentro do botão armado aparece, nesta altura, por um tal senhor francês Hennebique, o modo de realizar os edifícios de modo completamente diferente. Até aqui, portanto, faziam-se as paredes de pedra e punham-se os pisos de madeira. E nesta altura, este homem vendia materiais antifogo. E o que ele fazia era, na construção metálica, ele revestia as vigas e os pilares de construção metálica com betão para proteger a construção metálica ao fogo. E a certa altura começou a reparar que depois de revestidos com betão, aquilo resistia muito melhor. E lembrou-se, então se calhar o melhor é eu faço logo esta estrutura com o betão para resistir. E, portanto, inventou a chamada solução de pilar e viga, que hoje em dia utilizamos em todos os prédios, portanto, pilares e vigas, e em que as paredes passam a ser de tijolo, é só para proteger do ambiente, deixam de ser resistentes, e este é o primeiro prédio que ele fez, em Paris, e ainda hoje existe, portanto, o primeiro prédio realizado em no tal betão armado e, com a nova tecnologia. Ainda com relevância em termos de inovação, referir este homem, também francês, Eugène Freycinet, que descobre o pré-esforço em 1906. Eu não sei se ele teve acesso àquele papiro em que eu mostrei o pré-esforço dos egípcios, mas ele descobriu que, de facto, com o betão, se a gente o pré-comprimir antes, ele resiste à tração até descomprimir o suficiente. A ideia estava certa, aliás, os egípcios já a tinham, mas o problema que ele tinha é que, na altura, não tinha aço para isso, porque o aço relaxa, perde as tensões ao longo do tempo, e, portanto, os aços que havia na altura perdiam a tensão e aquilo o pré-esforço desaparecia. Foi já no fim da vida dele que apareceram aços que conseguiam aplicar o pré-esforço e que permitiram realizar esta é das primeiras pontes que ele fez, mas hoje em dia todas as nossas grandes pontes são realizadas com pré-esforço. Peço desculpa. Bom, portanto, depois desta breve história do que foi a engenharia civil ao longo dos séculos, e agora puxar um bocadinho para o que foi a engenharia civil em Portugal. A engenharia civil em Portugal, os grandes nomes da engenharia civil em Portugal, diria que começam nos anos 40, começam neste edifício, criado ou dinamizado pelo engenheiro Manuel Rocha, e que se chamava o Centro de Estudos de Engenharia Civil. Se repararem, este edifício está precisamente onde nós estamos neste momento. Portanto, isto é a rua onde está a entrada do nosso pavilhão, na altura era aquela, portanto é precisamente isto foi a origem do edifício de Engenharia Civil, que depois, em 1946, foi construído o LNEC e foi mudado para lá. Mas a Engenharia Civil voltou à terra-mãe, digamos, porque o nosso edifício está precisamente onde ela nasceu. O LNEC marcou, portanto, os anos 40, 50, 60 da Engenharia Civil e não quis deixar, digamos, para os jovens estudantes conhecerem nomes da Engenharia Civil, como Júlio Ferri Borges, que foi o pai da Engenharia Sísmica em Portugal, que fez inúmeros estudos, fez as primeiras regulamentações da engenharia sísmica. O engenheiro Mário Castanheda, que com o engenheiro Ferri Borges desenvolveu toda a tecnologia ou toda a metodologia estatística de análise de segurança que serviu de base aos atuais Eurocódigos. O atual Eurocódigo 0, que é o que tem as bases da análise de segurança, é uma invenção destes dois homens e que hoje em dia é utilizada praticamente em todo o mundo, exceto os americanos que são teimosos, mas tirando então, digamos, a América, o próprio Brasil, que aqui não está pintado, já usa, e, portanto, toda a Europa e parte da África. O engenheiro Vítor Monteiro, que foi, digamos, o pai de toda a regulamentação do botão armado.
O engenheiro Fernando Abcacis, que na área de hidráulica desenvolveu todos os modelos reduzidos que o LNEC utilizou. A obra mais famosa foi a recuperação da praia de Copacabana, que tinha desaparecido e que hoje em dia é a praia que vocês lá está. O engenheiro Leginha Serafim, que foi o pai das barragens de betão. E, enfim, recordando também o meu pai, que foi, digamos, o pai das vias de comunicação, que fundou, digamos, os departamentos de vias de comunicação e que, com o Leginha Serafim, foram criar o Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra. Portanto, estas são as grandes figuras, digamos, do início, dos meados do século XX, no período de apogeu do LNEC. Aqui no técnico, o desenvolvimento da investigação aparece essencialmente nos anos 80 e também não quis deixar de referenciar aqui as principais pessoas. O professor Arantes e Oliveira, que criou a investigação através do Centro CMEST na área das estruturas, da mecânica estrutural, etc. Na área das hidráulicas, temos o professor Alberto Mazanares e o professor Quintela, que criaram o CEIDRO, e na área do planeamento e urbanização, o professor Valadares Tavares e o professor Costa Lobo, que fundaram o CESUR, e hoje em dia, depois de muitas conversas, conseguimos fundir os 3 centros no CERIS, que é o centro que faz, que centra toda a investigação no nosso departamento. E é este centro que, hoje, enfim, que eu me orgulho de pertencer, que hoje em dia, só para referir alguns números, este ano foi considerado no ranking de Taiwan o 2º melhor curso europeu de engenharia civil, na última avaliação, foi o melhor centro nacional de investigação, tem cerca de 120 alunos de doutoramento e inúmeros projetos financiados. Portanto, é um grupo de investigadores extremamente dinâmico, em que, enfim, eu me orgulho de pertencer e que tem mantido a engenharia civil aqui no técnico, digamos, como líder dessa própria investigação. Falando agora de obras feitas na nossa engenharia, desde, portanto, meados do século XX e entrada no século XXI, eu começo por referir o professor Edgar Cardoso, que foi uma figura marcante na nossa engenharia, professor desta casa, formado na FEUP, e que foi um homem que ficou reconhecido, enfim, até mundialmente, pela realização de pontes que fez com notável inovação, só referindo a algumas. A ponte da Arrábida, quando foi construída, era o maior arco do mundo. A ponte de Tete, que existe um modelo lá embaixo no nosso museu, que foi a primeira ponte suspensa de vãos múltiplos. Portanto, ele fez coisas notáveis. Mas o que é mais notável nele é que ele fez isto tudo sem ter computadores. E odiava os computadores, posso dizer. Ele fez isto tudo à custa de modelos físicos, que ele arranjou técnicas específicas para os testar, e, com base nos testes que ele fazia, nas medições que fazia, é que ele avaliava a segurança das obras reais. Foi, de facto, um indivíduo notável e que, na altura, as tecnologias que ele tinha para fazer essas avaliações eram claramente algo de novo a nível mundial. Eu tive a particularidade de poder ter trabalhado com ele na Ponte de São João. Escolhi esta ponte precisamente porque, enfim, estive envolvido com ela, a Ponte de São João, que é a ponte ferroviária no Porto, que foi substituir, estão a ver ali a Ponte Maria Pia, que ainda hoje é a maior ponte deste tipo, em betão pré-esforçado, ao nível ferroviário. O que é curioso nesta ponte é que ele fez o projeto desta ponte com o seu modelo físico. Estão a ver? Era um simples modelo de plástico que ele utilizava para fazer o projeto da sua ponte e, curiosamente, nessa altura, já dominava os computadores, foi a primeira ponte que eu calculei com elementos finitos. E, portanto, esta ponte tem esse aspecto curioso, é que foi a última grande ponte calculada com modelos físicos e foi a primeira grande ponte calculada com modelos numéricos. Pronto, e que, felizmente, tirando os pequenos pormenores, bateram certo.
Portanto, é algo curioso e isto foi também, em certa medida, pelo menos pela minha parte, o grande início de colaboração com obras reais de engenharia civil. Lembro-me com a tese de mestrado, ou doutoramento, já não me lembro, do Francisco Virtuoso, conseguimos acompanhar a construção da ponte com todos os problemas de fluência, retração, etc. E que depois, com estudos semelhantes, viemos a acompanhar grandes obras públicas, como a Ponte do Guadiana. Para isto é um boneco que eu ainda consegui arranjar do modelo de elementos finitos tridimensional, foi a primeira vez que foi feito e que teve que ser feito aqui num computador técnico, não havia computador nenhum daquilo que houvesse. O número de barras e nós com que isto estava a ser feito, onde tivemos a fazer ainda ensaios locais para estudar o comportamento dos cabos, com uma tecnologia nova precisamente para avaliar as forças instaladas através de técnicas de vibração, o estudo da ponte de Macau-Taipa. Portanto, isto são só exemplos de estudos que mostraram a ligação do então Comeste, digamos, a obras que foram sendo realizadas por esse mundo fora, e até mais recentemente a Ponte Vasco da Gama, onde a Ponte Vasco da Gama teve algo curioso, foi a primeira ponte em que foi imposto que teria que ter uma vida de 120 anos. Isso fez-nos estudar toda uma tecnologia completamente inovadora, de projetos de durabilidade, etc., que levou a que eu aqui e o Jorge fôssemos convidados para escrever um livro para os americanos, para a American Society of Civil Engineers, como é que isto se faz, a dizer como é que isto se faz. Portanto, foi algo que nos deixou muito orgulhosos, mostrar como é que a manutenção destas pontes e a concepção com durabilidade se faz. E também aqui fizemos estudos para os equipamentos antissísmicos da ponte, foram concebidos aqui pelo Luís Guerreiro, este sistema de amortecedores, ou isto que foi os estudos aerodinâmicos que foram feitos para a ponte. Só uma vez de curiosidade, o que aconteceu, a ponte, o modelo da ponte, já a ponte estava em construção e o modelo da ponte foi posto no túnel de vento do LNEC, a ponte devia aguentar uma velocidade de vento de cerca de 250 km/h, mas a verdade é que quando foi ligado o túnel de vento, a ponte desapareceu. Portanto, não era estável. O que é que aconteceu? Não aconteceu. O Pedro Mendes, muitos de vocês conhecem, estava na altura a fazer a tese de doutoramento, precisamente um modelo CFD de fluidos, do Via-Stokes, para modelar o comportamento do vento. E eu disse ao Pedro, vamos meter, isto é a secção transversal da ponte, são as duas vigas laterais e o tabuleiro, a ponte portanto, é neste sentido. Mete lá isso no teu programa a ver porque é que isto estará a acontecer. Ele disse, o meu programa não dá para coisas tão complicadas e tal, vamos meter. Bom, ao fim de uma semana do computador central técnico a correr, quando já estávamos quase para desligar, sai esta fotografia espetacular, correu o mundo, esta fotografia. Esta fotografia mostra que o vento vinha daqui, e debaixo da ponte geravam-se turbilhões que oscilavam para a esquerda e para a direita, e ao oscilar faziam com que a ponte rodasse assim. E, portanto, a solução foi muito simples, foi pura e simplesmente pôr duas badanas, duas placas laterais que não têm função resistente, mas que evitam que aquela turbilhão oscila entre um lado e outro. E assim a ponte ficou estável. E, portanto, isto são os elementos que estão debaixo da ponte. Mas o que é mais curioso é que depois disto ter acontecido e disto ter sido publicado, houve um homem de aerodinâmica que resolveu fazer um estudo sobre a Ponte da Coma. A Ponte da Coma foi uma ponte que, em 1940, colapsou sob a ação do vento. Portanto, a ponte estava a ser observada pela Universidade de Washington, portanto, até ao filme da queda, portanto, a ponte começa a oscilar, de repente cai, colapsa completamente. E ele, quando viu o nosso estudo, disse, se calhar era, porque a ponte, isto, o tabuleiro transversal da ponte, vejam, é a mesma coisa. E eu pensei, se calhar é a mesma coisa. E, de facto, foi testar a secção original da Ponte da Coma e verificou que aqueles turbilhões lá apareciam. Ou seja, se tivesse percebido isso, bastava ter posto aquelas duas placas e o ponto não tinha caído. Mas a engenharia é isto. Tem que se investigar para descobrir o que acontece. Bom, e isto levou a que os problemas de manutenção, não só no projeto, mas também durante a vida, sejam cada vez mais importantes. E quando saiu este título num jornal do Expresso, eu recebi
algumas críticas, mas também aplausos. Eu conto isso. Mas isto é verdade, embora digamos, o jornalista diga, diz que todas as pontes caem se não houver manutenção. Porque, digamos, o que ele queria de facto era a frase-chave. Mas é muito importante, porque de facto os políticos têm que ser alertados para a manutenção das obras. Não é para o dia da inauguração. O problema é que no dia da inauguração eles gostam de cortar a fita. Para a manutenção não há fitas para cortar. Não é? Mas cada vez mais a gente tem que conservar o nosso património e, portanto, tem sido uma luta que eu tenho desenvolvido ao longo da minha vida. Bom, e só referindo a algumas outras coisas, por exemplo, um estudo que foi feito aqui para o Hospital da Luz, antissísmico, em que todo o hospital está apoiado em borrachinhas, sistema de isolamento básico, foi um estudo desenvolvido pelo Luís Guerreiro. Isto, um estudo feito, um projeto feito por mim e pelo João Ferreira para desenvolver torres para as telecomunicações, para os telemóveis, que são torres em GRC, portanto Glass Fiber cimento ou concrete, que é um material de cimento reforçado com fibra de vidro e que não tem aço lá dentro e que tem a grande vantagem por isso, que não interfere com as telecomunicações. Portanto, foi uma tecnologia que foi desenvolvida e que foi exportada para o Brasil, Marrocos, não sei onde. Ou esta ponte, que vocês veem aqui, desenvolvida aqui pela equipa do João Correia, isto que vocês veem aqui é uma ponte de plástico reforçada de fibra de vidro, que, dada a sua leveza, foi montada no local em 2 horas. Portanto, só para vocês verem os novos materiais estão de facto a chegar e é a inovação que vai ter. Outros exemplos, betões com nanotubos de carvão, que fazem aumentar claramente a resistência do betão, ou aqui o carinho do Jorge Brito, que é toda a reciclagem do betão, para, digamos, na área da sustentabilidade que tem se desenvolvido, ou este sistema de classificação energético dos edifícios desenvolvido por Manuel Pinheiro, ou o pessoal que estudou os riscos de tsunami de toda a costa de Lisboa, as zonas que vão ficar debaixo d'água quando tivermos um grande sismo, ou indo à área rodoviária, desenvolvimento de soluções que autotapam, digamos, as fissuras dos pavimentos. Portanto, isto é só para dar exemplo aos alunos que a engenharia civil tem muita investigação para desenvolver, tem muitos problemas para desenvolver e, portanto, tudo isto é importante. Tudo isto levou-nos a 2 grandes prémios internacionais, levou-nos, a engenharia civil portuguesa, a 2 grandes prémios internacionais, dado pela IAPS, em 2004, que foi dado ao aeroporto do Funchal, pelo seu alargamento, que foi dado não foi dado ao engenheiro, foi dado à obra, mas o projetista é o engenheiro Secadeiros Tavares, que foi também o autor da famosa pala da Expo, e à Basílica de Fátima, que ganhou o prémio em 2009, que foi dado ao professor José, não foi dado ao professor, foi dado à Basílica de Fátima, que é projeto do professor Mota Freitas. Portanto, é só para verem que a engenharia civil portuguesa é significativamente também reconhecida internacionalmente. E o futuro? Bom, há muitas coisas para fazer no futuro. E, desde continuarmos a luta que a humanidade tem de fazer o mais alto, tem aqui exemplos da atual torre mais alta, que é a Burj Tower, com 800 metros. Isto é o modelo que foi usado para analisar a torre. Ou esta, que é a segunda, que é a torre de Xangai, mas eu não quis deixar de mostrar, porque um dos problemas que estas torres têm é vibrarem muito ao vento. E, hoje em dia, estas torres são concebidas com sistemas de amortecedor, só para vocês verem ali em cima, têm um pêndulo, que é este prato todo que está aqui, que está concebido de modo a que quando a torre vai para um lado, o pêndulo vai para o outro e consegue anular as vibrações. Portanto, as tecnologias como isto é na China, eles puseram um grande olho no pêndulo, que é para serem os deuses da proteção, mas tirando esse detalhe, é só para verem. E está neste momento em construção a Torre de Jeddah, que pretende atingir 1 km de altura, mas que está ainda em construção. Ao nível do mais longe,
Temos aqui a ponte com o vão maior, que tem 2 km, números redondos. A ponte mais comprida, que é a ponte Macau-Hong Kong, ou Hangzhou-Hong Kong, na China, que, só para verem, as pontes hoje em dia são, eu não digo que são robôs, mas, digamos, são tão monitorizadas que hoje em dia a central de monitorização da ponte é uma coisa impressionante. Sabe-se permanentemente tudo, desde a temperatura, movimento, vibração, não sei o quê. Portanto, é como se andassem com um osciloscópio. Portanto, tem uma equipa permanente a ver o comportamento de tudo, sabem tudo. Já para não falar nas câmaras vídeos, etc. Mas, portanto, de facto, hoje em dia, a eletrónica entrou pela engenharia civil e, portanto, estamos a fazer a análise toda. E, em termos de futuro, os grandes desafios que temos é a ligação de Sicília à Itália, que é uma ponte com 3,3 km, que já várias vezes teve para ser lançada e depois os italianos, por razões diversas, ainda não avançaram. A ponte de Gibraltar, que são 14 km, que é um desafio muito grande porque a profundidade é muito grande, passa aqui a placa sísmica entre o continente europeu e africano e, além disso, todos os dias, nas marés, há uma corrente fortíssima de água que entra e sai entre o Atlântico e o Mediterrâneo. Portanto, é um verdadeiro problema da engenharia civil. Eu, em tempos, fiz umas análises disto, mas é, de facto, um grande feito para a engenharia se conseguir fazer. E depois, ainda, uma outra, que ainda é mais aliciante, que é a ponte do Estreito de Bering, que ligará a Ásia ao Alasca, ou à América, e que, portanto, que é uma passagem com 89 km. É uma senhora ponte, mas, enfim, são, digamos, os grandes desafios do futuro. E, como às vezes há pontes muito fundas, e fazer pilares é muito complicado, já se estão a desenvolver tecnologias de pontes que são flutuantes e submersas. Aqui é um exemplo, isto está a avançar a passos rápidos na Noruega para vencer os fiordes, para já. Portanto, são pontes que são tubos que estão a boiar, lá de cima há soluções a boiar e soluções presas abaixo, mas que permitem arranjar soluções que funcionam sempre que a profundidade é muito grande e não se conseguem pôr pilares a grande profundidade. Mudando das pontes para as barragens, temos a maior barragem que existe neste momento, que é a barragem de Três Gargantas na China, e não quis deixar de trazer aqui a nossa barragem do Alqueva, que não é, em termos de barragem, não é muito grande, mas está associada ao maior lago artificial da Europa. Portanto, as barragens que têm a vantagem não só da produção de energia, mas também ter armazenamento de água num período em que a seca, ou digamos, ou o aquecimento global, melhor dizendo, vai aumentando. Portanto, tudo isto são desafios que nós temos para o futuro. Realizar túneis, onde não se fazem pontes, podem-se fazer túneis. O primeiro grande túnel que foi feito foi o do Canal da Mancha. Hoje em dia temos tecnologia notável, com as chamadas máquinas tuneladoras, que furam e constroem o túnel simultaneamente. Temos o túnel Canal da Mancha com 51 km, o túnel São Gotardo da Suíça um bocadinho maior, 57 km. Portanto, isto é feito com uma máquina que vai furando o terreno, tira o terreno para fora e, simultaneamente, estas peças são colocadas e fazem o túnel. E temos a coisa mais arrojada que está em estudo neste momento, que é este túnel na China com 123 km. Portanto, tudo isto são coisas que os nossos engenheiros podem trabalhar. Portos só para verem, temos o Porto de Xangai, que neste momento deve ser o maior do mundo, batendo mesmo do Roterdão. A nível de Portugal há muito trabalho para fazer em Sines, especialmente porque o Porto de Sines pode ser uma plataforma muito boa de ligação com a América, porque é um porto de águas profundas, embora não sendo muito grande, é sem dúvida um porto que Portugal tem que dinamizar. Mudando, canais. O canal do Panamá, que atravessa a América, portanto estão a ver a ligação do Oceano Atlântico, tem aqui um conjunto de eclusas, depois vai por este lago aqui pelo meio, depois mais umas eclusas e sai-se no Pacífico, ou vice-versa. Este canal foi
alargado recentemente para permitir maior escoamento de barcos e, curiosamente, quem esteve à frente dessa obra foi um engenheiro português. E está agora em estudo alternativas, porque o caudal de barcos é enorme, de fazer canais semelhantes ao nível da Nicarágua, utilizando este grande lago que existe na Nicarágua. Estradas. As estradas talvez sejam da área onde a ligação estrada-automóvel cada vez vão ser uma coisa só, com a eletrónica a entrar por todos os lados, portanto é das áreas talvez mais aliciantes que a gente vai ter na engenharia, interligando as várias componentes da engenharia civil, mecânica, eletrónica, toda ela, porque de facto cada vez mais estamos a avançar, quer para os carros elétricos, quer para os carros autoguiados, quer para, digamos, todo o sistema de sinalização feito de forma automática. E quando o Estreito de Bering for feito, já há ideias de fazer uma ligação direta a Londres-Nova Iorque por terra, que será não só para estrada, mas pode ser também ferroviária e, inclusivamente, com canalizações para transporte de fluidos, etc. Portanto, tudo isto são ideias que já estão a ser pensadas. Falar em estradas é também falar em via férreas, não sei se já sabem, mas hoje em dia já se pode ir até ao Vietnã de comboio. Portanto, consegue-se atravessar todo um continente e já se estudam comboios que atingem 1000 km por hora, que têm que circular numa atmosfera meio rarefeita para reduzir a pressão do ar. Portanto, tudo isto é a engenharia civil e deixo-vos, peço para cumprir o meu horário, com esta, para os jovens engenheiros, não perguntes qual é o futuro, pergunta antes que futuro queres construir, porque há muito futuro à tua escolha na engenharia civil. Okay? E trago isto, uma fotografia que fiz naquilo que a gente não sabe o que é que vai acontecer no futuro. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Branco, pela brilhante viagem que nós tivemos ao mundo da engenharia. Eu só queria também, para quem não conhece o nosso departamento, que nós temos mais 2 centros de investigação. Temos o Situa, relacionado com a arquitetura e com o urbanismo, e o Serena com os georrecursos. Por isso temos 3 centros de investigação. Esta sessão é mais virada para o ensino, mas eu gostaria também, principalmente para quem não conhece. Iríamos então avançar, estamos otimamente, estão todos a portarem-se muito bem, estamos a cumprir. Vamos passar para as breves apresentações que temos dos nossos núcleos de estudantes, e são 3. Eu iria então passar aqui para a primeira, que é o nuclear. Primeiro abrir a apresentação. Pronto. Disseram que tem que ficar ligado para o streaming. Eu iria então chamar para fazer esta apresentação a co-presidente, a Ana Matos. O nuclear é o Núcleo de Estudantes de Arquitetura. Façam. Não, se calhar preferia em pé. Não sei se só vou fazer assim. Tá. Ok. Olá, ouve-se? Excelente, ok. Acho que não tem modo de apresentação, mas isto também não importa. Desde já, obrigada pelo convite. Nem sequer sabia de que estes momentos haviam, portanto é sempre bom ter a oportunidade de apresentar o nuclear e apresentar um bocadinho mais de arquitetura, que às vezes há os comentários de acerca da arquitetura no técnico, portanto ver esta oportunidade é muito boa e, portanto, obrigado pelo convite. O nuclear, como por definição, é o núcleo de arquitetura, não vai muito para além disso, mas este ano decidimos que íamos ampliar isso, não queremos ser apenas mais um núcleo de arquitetura e não queremos que seja apenas arquitetura, achamos que a arquitetura pode reconectar-nos com a sociedade e com aquilo que são os estudantes e também com tudo o que podemos contactar
na cidade e no nosso dia-a-dia, e portanto este ano preparámos isso mesmo para os nossos alunos, queremos que eles voltem a contactar com o que era antes o nosso dia-a-dia, antes da pandemia, tendo todas as medidas de segurança, mas que se lembrem que, acima de tudo, projetamos uma sociedade, não projetamos edifícios, projetamos sim mudanças no nosso dia-a-dia. Portanto, começámos com a semana de recepção, já este ano que graças a Deus foi presencial e que teve muito maior impacto, cada vez mais conseguimos crescer o núcleo, mas também crescer a ligação entre os vários anos, porque como somos poucos, é possível realmente ter momentos em que estão os 5 anos a contactar e a aprender mutuamente. E nessa semana decidimos que lá está, que não íamos ser apenas arquitetura no técnico, íamos passar por vários sítios e, portanto, um dos nossos departamentos já organizou atividades que, no fundo, acaba por ser uma viagem por Lisboa de forma mais informal, em que vamos visitando os vários pontos e os pontos que são importantes quer para nós arquitetos, quer para nós alunos do técnico, e que realmente é importante que os novos alunos saibam como é que se podem contactar com todas as ferramentas perto do técnico, mas que também abordam de certa forma o técnico. Depois também já tivemos a sorte com o professor João Vieira Calles de ter uma promenade. No fundo, uma promenade é um passeio por vários sítios. Começámos no técnico e fomos até vários pontos à volta da nossa instituição, portanto, como a Casa da Moeda, e este é aquele momento que já não é a primeira vez que acontece, graças a Deus, mas é o momento que os nossos alunos percebem que o técnico não é só prestígio académico, não é só boas notas, não é só excelentes engenheiros, é também um símbolo da arquitetura, e é isso mesmo que podemos nos ser no futuro. Temos uma instituição que fisicamente já tem vários prémios arquitetonicamente e que pode projetar isso em nós como alunos. Depois visitámos vários ateliês, acreditamos que é importante ter noção que nem sempre um arquiteto tem uma vida perfeita ou nem sempre tem um ateliê incrivelmente estético, portanto cada um é diferente, cada um aborda de formas diferentes a arquitetura e nem todos são apenas construção de casa, alguns já têm economia sustentável e arquitetura sustentável englobada nos seus projetos e portanto fizemos questão que este ano fossem a mais de 10 ateliês diferentes para realmente perceberem que por mais que tenhamos aqueles top arquitetos, há muitos que nos podem impactar e todos têm muito a ensinar-nos. Depois, este ano também, com a questão do reconectar, acreditamos bastante que temos que reconectar também com os antigos alunos e, portanto, convidámos a que viessem dar-nos um bocadinho do que é que foi o curso, o que é que já aprenderam e o que é que nos podem ensinar. Alguns deles, como o Diogo aqui, já trabalharam para o arquiteto Carrilho da Graça, outros já trabalharam para vários arquitetos, alguns estão a fundar o seu próprio ateliê. E a Carolina Domingos, que é a rapariga ali, a Carolina Clara, aliás, está a trabalhar até para um professor aqui no técnico, portanto, cada um tem a sua experiência diferente, alguns estão a terminar a tese ou não, e portanto foi muito bom ter essa oportunidade de perceber as várias dificuldades que o técnico nos põe à frente, mas também os vários benefícios que nos oferece. Também continuámos com as conferências, esta não é recente, mas foi um exemplo daquilo que o técnico nos é capaz de oferecer, o facto de estarmos numa instituição com tanto prestígio, permite trazer arquitetos como o arquiteto Eduardo Souto Moura, que está ali ao centro. E portanto, foi bastante agradável, continuamos a ter bastantes conferências. Este ano não resistimos e temos os dois formatos, estamos a fazer formato presencial e formato híbrido, conforme também é pedido pelos respectivos artistas. À esquerda, um artista plástico, portanto, também com a questão que os nossos professores insistem muito de não sejam só arquitetos, se abrangem outras áreas. E à direita, um arquiteto de Coimbra, já com bastante renome, o arquiteto Mendes Ribeiro, que ainda ontem deu uma conferência sobre a questão da ligação de Lisboa à água e que vem ensinar isso mesmo aos estudantes, que Lisboa é muito mais do que edificado, é também o contato com a natureza, com as pontes, que também foram bastante referidas aqui. E depois, os dois momentos assim chave que fazem com que o nuclear se dê a conhecer também aos restantes estudantes, e este ano voltou a ser um sucesso, é o 5x5, onde não só se apresentam os nossos melhores 5 projetos por cada ano, acho que há mais do que 5, todos os anos é assim um debate bastante aceso de quem é que são os 5, se há só 5 ou se realmente já temos muitos alunos e que devia-se abrir para 10 vezes 5 e não 5 vezes 5, mas fazemos sempre uma exposição em que realmente são apresentados os melhores projetos e aqueles que realmente se destacaram e também ensinaram muito aos seus colegas de turma. E depois, normalmente, o projeto que se destaca e que este ano vamos tentar crescer uma vez mais é o projeto Relâmpago porque é extremamente rápido, é ter uma problemática e tentar resolvê-la em menos de uma semana, parece bastante difícil ao início, mas depois a realidade é que os alunos cada vez mais são capazes de pensar em coisas rápidas e eficazes que sejam soluções, muitas vezes inspirados por alunos de Erasmus que vêm com soluções que já existem nos seus países
e que muitas vezes nós nem temos conhecimento, mas outras vezes são mesmo os nossos portugueses e nossos estudantes que têm ideias completamente fora da caixa e que nesta semana têm a oportunidade de experimentá-las e ver se são realizadas. E tudo isto só é possível com duas grandes ferramentas, uma os professores, claramente, porque sem professores não íamos a lado nenhum, mas outra uma equipa incrível, que isto foi no início deste semestre, já não somos tão poucos, inicialmente éramos estes, agora já somos mais de 50, portanto já abrangimos também alunos de primeiro ano, acreditamos que eles têm direito a voz e que deviam fazer parte deste tipo de núcleos, e organizamos de formas muito diferentes, mas acima de tudo acreditamos numa equipa interdisciplinar e cada vez mais estamos super abertos a aprender também com outras engenharias, a saber perfeitamente que a arquitetura não existe sem a engenharia civil e sem as matemáticas e tudo mais, e portanto cada vez mais temos mais contacto e eles também nos têm ajudado muito a divulgar atividades, portanto nesse sentido o nuclear é isso, é um bocadinho daquilo que a arquitetura é, mas também é uma forma de colmatar o que nos falta no curso ou que às vezes não é tão fácil os professores oferecerem-nos e portanto entramos nós. Acho que é isso no fundo. Obrigada, Ana Matos. Eu iria passar então agora para a Associação de Estudantes de Engenharia Civil. Temos a Maria Cunha, que é coordenadora da Comunicação e Imagem, e o Guilherme Gonçalves, portanto são ambos do Fórum Civil, e então eu vou passar aqui. Então, boa tarde a todos, eu sou a Maria Cunha e este é o meu colega Guilherme e nós vimos hoje representar o Fórum Civil, que é a Associação de Estudantes de Engenharia Civil aqui do Técnico. Antes de mais, gostávamos muito de agradecer o convite por estarmos aqui e gostamos muito de vir apresentar o nosso núcleo. A missão do Fórum Civil passa por estes 3 pontos principais: oferecer formação complementar, aproximar os alunos da prática da engenharia civil e ser a ligação entre os alunos, professores e empresas. Para isso, temos uma equipa com 28 membros, dividida por 3 departamentos. A gestão e logística é quem faz a gestão de recursos humanos, integração na equipa e gestão de serviços e bens. São também quem organiza atividades recreativas, como quizzes, churrascos, team buildings e formações internas, para que possamos também criar um ambiente mais próximo com os estudantes. As relações empresariais e institucionais são o departamento que entra diretamente em contacto com as empresas e que organiza as atividades que temos ao longo do semestre para proporcionar o máximo de oportunidades aos alunos. Depois o nosso departamento, que é a Comunicação e Imagem, que é quem faz a divulgação das atividades, produções multimédia, os designs das coisas que nós publicamos nas nossas redes sociais e também partilhamos oportunidades de emprego de empresas que nos contactam diretamente. Ao longo do ano organizamos 3 atividades principais, que neste caso serão as conferências, os workshops e as visitas técnicas. Nas conferências, as conferências têm como objetivo apresentar temas em relação à engenharia civil. Estes temas depois são também dados por pessoas de renome também na nossa área, como também no mundo empresarial. Também temos conferências internacionais com grande influência e amplitude. Um desses casos de conferências é, por exemplo, a conferência de Hong Kong's Wai Macau ou acerca do Louvre de Abu Dhabi. Também temos workshops que têm como objetivo dar uma formação extracurricular aos alunos e também oferecer competências extra a nível tecnológico como social. Um dos nossos workshops que nós temos é, por exemplo, projetar em BIM a Kumasi Central Market ou aprender CCS Candy. Também temos visitas técnicas que permitem aos alunos ter um maior contacto com o que é a engenharia civil. Aqui nas visitas técnicas visitamos
obras ainda sob construção. Portanto, um dos exemplos que temos é o condomínio Castilho 203. Também temos outras visitas técnicas a outros locais que também são de elevar interesse em Lisboa, que, por exemplo, é o aeroporto Humberto Delgado ou as visitas ao LUNEC, como também a nova residência de estudantes da nova SBE. Também temos visitas internacionais que permitem aos alunos conhecer mais do que é a engenharia civil nos outros países. Um desses exemplos é, por exemplo, nos Países Baixos, na Irlanda e na Polónia. E também temos atividades recreativas que têm como objetivo integrar e incentivar ao convívio entre os alunos. Estas atividades consistem em concursos, quizzes e churrascos. Ao longo do ano temos dois maiores eventos, que um deles é a Jornada Civil, que vai acontecer no segundo semestre de 14 a 18 de março. A Jornada Civil consiste em várias atividades que oferecem uma maior diversidade e um maior contacto direto com empresas da nossa área de engenharia civil. No ano passado tivemos uma jornadas que realmente teve uma grande afluência. Podemos ver que tivemos 3.500 visualizações no YouTube, de várias pessoas com interesse. Estas jornadas foram completamente online e também temos a revista Estrutural, que retrata o que foram as jornadas. O nosso segundo evento é o Under Construction, que funcionam como umas pequenas jornadas de civil que têm como grande objetivo dar a conhecer a engenharia civil e criar interesse nela aos novos alunos que entram no curso, e normalmente são no primeiro semestre. Este ano foram 12 a 15 de outubro e tivemos este programa com vários workshops e conferências e pudemos finalmente voltar a fazer uma visita técnica, que é sempre um dos eventos que nós temos mais interesse pela parte dos alunos. As atividades foram todas transmitidas no nosso YouTube, ainda lá estão, tal como as das jornadas do ano passado. Portanto, caso tenham interesse, podem passar por lá e ver o que aconteceu nestes dois eventos. Por fim, nós temos uma iniciativa que temos muito orgulho, que é o Minuto Com, que consiste em pequenas entrevistas informais aos professores do nosso curso, bem como a profissionais da área, que nós às vezes conseguimos entrevistar também. São pequenas entrevistas em que podemos conhecer os professores num contexto fora da aula. Já entrevistámos, por exemplo, o professor Fernando Branco e o professor Jorge de Brito, portanto também podem passar no nosso YouTube para ver como é que são os professores. Sim, claro. Também já tivemos o professor Arlindo. Pronto, e aqui deixamos também as nossas redes sociais, para caso tenham interesse em ver o que é que nós organizamos, para o nosso YouTube e o nosso site. Muito obrigada pela vossa atenção e bom dia. Obrigada, Maria e Guilherme. Vamos então passar para, não ao último, não é? Mas o seguinte, que é o que falta, portanto, ou seja, é o NUMIST, o Núcleo de Minas, e quem vai apresentar é o Pedro Pelote, que é o presidente. Muito obrigado. Boa tarde a todos, o meu nome é Pedro Pelote. Desde já queria tomar este momento para agradecer a vossa presença e o convite. Faço parte do NUMIST. O NUMIST é o Núcleo de Minas do Instituto Superior Técnico. Pode estar a gerar alguma confusão estar ali escrito Engenharia Geológica e de Minas. Atualmente já não é este o nome, é Engenharia de Minas e Recursos Energéticos. Simplesmente deixámos o nome, visto que o nosso núcleo surgiu associado ao antigo nome do curso e à parte mais geológica e de Minas, efetivamente. Somos um núcleo relativamente pequeno, também somos cerca de 20, 22 alunos por ano, mas poucos, mas bons, como se costuma dizer. Falando um bocadinho também da nossa história, surgimos associados também ao nosso querido fundador Alfredo Bem Saúde, o engenheiro Alfredo Bem Saúde, que era engenheiro de Minas e que
pronto, dando aqui este pequeno foco, achamos engraçado que muitas vezes as pessoas chegam ao pé de nós e dizem: o quê? Alunos de Minas existem? É verdade, somos poucos, mas somos uns dos originais e, portanto, estamos aqui e mantemos este curso também a funcionar e bastante dinâmico. Falando de um problema bastante atual, aqui podemos ver onde é que as nossas perspectivas futuras, onde é que a Engenharia de Minas pode alocar relativamente aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Podemos ver aqui em baixo, peço desculpa, aqui em baixo a nível da extração, a nível da exploração de águas, que muitas vezes pode não estar associado ao nosso curso, mas é verdade, a hidrogeologia está a ser cada vez mais um problema atual devido aos ambientes cárcicos, onde existem grandes contaminações e dão cerca de 10% de água à população mundial. Temos também a exploração fora da terra, e aqui podemos ver várias iniciativas. Cada vez mais as nossas empresas e as empresas com quem o núcleo contacta, desde Somincor, Fieldstone, Sibelco, estão a transitar de uma economia linear para uma economia circular, e desta forma também podemos contactar com eles e aprender bastante com eles as novas iniciativas. Por exemplo, a empresa Cecil desenvolveu agora uma central de criação de algas para se fazer a sequestração de carbono junto da sede deles. São temas novos, soluções novas, e que o nosso núcleo tem bastante presente e ficamos bastante atentos. A nível de mestrados, também colaboramos bastante com os nossos alunos de mestrados. Aqui não está completo, mas pronto, lá está, temos o mestrado em Engenharia Geológica e de Minas, temos o de Petróleos, e ainda temos, para além daqueles dois, o InnoEnergy, também, e o mestrado em Engenharia e Gestão de Energias, para o qual os nossos alunos divergem e, portanto, ainda ficamos com turmas mais pequenas, mas sempre bastante dinâmicos, e de facto somos uma engenharia bastante precisa, que cada vez mais é necessário encontrar soluções para a exploração sustentável. A nível de... Pronto, aqui temos algumas empresas com quem nós costumamos contactar bastante e patrocinam bastante os nossos eventos, visitas de estudo, palestras, Fieldstone, Somincor, Orica, Betotest, Simpor, entre outras. Somos um meio bastante pequeno, como já disse, e portanto também é importante termos bastante a noção de com que empresas é que temos que contactar, quais é que são as empresas que de facto estão bastante ligadas ao nosso curso. Aqui temos o nosso grande evento, que este ano se vai realizar dia 3 de dezembro, no Salão Nobre. São as Jornadas de Santa Bárbara, vai ser a 16ª edição. E vamos ter já bastantes palestras e oradores. Este ano, lá está, abordamos o tema da inovação e sustentabilidade dentro da exploração de recursos energéticos e exploração mineira, obviamente. Onde vamos ter, em princípio, um debate sobre as políticas europeias do Not in My Backyard, porque é que a exploração na Europa é tão mal vista e porque é que não é feita. Portanto, convido-vos a vir assistir. Também no nosso segundo semestre continuamos com o Minas Talks, que é um complemento às nossas jornadas de Santa Bárbara. Enfim, infelizmente ou felizmente não conseguimos fazer tudo num dia, e portanto passamos sempre também para o segundo semestre com palestras também sobre inovação. Tivemos uma há pouco tempo, o ano passado, não é assim há tão pouco tempo, sobre como é que se faz a venda de diamantes, como é que se faz a transição de diamantes da África para cá. E como cada diamante tem um documento de identificação, um BI próprio, pronto, portanto também bastante interessante. Temos também cursos associados, gestão de tempo, workshop de Excel, LaTeX, entre outros que se viram mais mesmo para a Engenharia de Minas. E claro, como não pode faltar, também temos os momentos de lazer, os nossos churrascos, sempre para esparcer um bocadinho das nossas épocas de exames, que achamos importante. Aqui foi um churrasco de Halloween de 2018. Pronto, somos um curso pequeno, lá está, mas somos bons. Só para reforçar a ideia, em 2019
em 2020, peço desculpa, tivemos o último churrasco no técnico e foi o churrasco que vendeu mais barris de cerveja, portanto, também vos convido a participar nestes momentos de lazer, também nos aproximamos e também nos tornamos melhores e crescemos juntos. Lá está, nós somos um núcleo pequeno, mas complementamos o nosso curso, temos as nossas atividades extracurriculares, claro que temos aqui um curso já bastante prático dentro das nossas cadeiras, conhecemos os nossos professores mesmo bem, porque somos turmas pequenas, e assim também convivemos com eles, vamos todos juntos a fins de semana de curso, vamos todos juntos a visitas de estudo, e este ano estamos a preparar a nossa primeira visita de estudo fora de Portugal, portanto, provavelmente, ainda não sabemos, mas há as minas de sal da Polónia, que são incríveis, neste preciso momento já tem uma catedral lá dentro, tem um campo de basquete, portanto vai ser bom. E pronto, com isto concluo, não sei se alguém tem alguma dúvida, estamos sempre disponíveis, por favor contactem-nos e muito obrigado. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada por estas 3 breves apresentações, mas que mostram a importância que estes núcleos de estudantes têm no nosso departamento, não só com a integração de novos alunos, reforçar a identidade no próprio departamento e a comunidade de alunos e também o contacto com o meio empresarial. Por isso, muito obrigada pelo trabalho que têm feito e o departamento está sempre disponível para apoiar o que for necessário. Vamos então passar para a segunda, quer dizer, continuar o nosso programa com a entrega dos prémios aos alunos premiados. Eu não sei, posso ficar com a luz assim? Pelo menos quem está na sala fica melhor porque vê, não sei se em streaming. Pronto, eu iria então iniciar a primeira entrega e chamava aqui para apoio, não é? A professora Manuela, a primeira. Já foi. Ora bem, então vamos entregar o prémio Professor Alberto Cassis Manzanares. Quem vai entregar portanto, foi a pessoa que esteve envolvida em todo o processo na coordenação, portanto a professora Manuela Portela, dirá de certeza umas breves palavras sobre o prémio e depois vamos entregar. Neste caso temos duas premiados e depois vamos entregar aos premiados e tirar uma foto aqui, que depois a Paula ajuda-nos também. Tiro? Não, se calhar vou tirar. Ok, então vá. Eu devo dizer que sempre que penso naquilo que vou dizer aqui no ato de entrega do prémio, eu tenho a sensação que me vou repetir. Mas eu acho que é inevitável, não é? Porque a história é só uma. A história do prémio, a sua gênese, o seu objetivo e os alunos a quem se destina. Portanto, é inevitável que eu me repita. Contudo, os protagonistas desse prémio são sempre diferentes. São os novos alunos, quer os premiados, quer os que estão aqui a assistir, e, portanto, eu acho que neste contexto eu tenho direito a repetir a história. E, portanto, eu vou repeti-la sumariamente, está bem? Só para dar o enquadramento do prémio. Portanto, eu tenho que dizer que o prémio Alberto Cassis Manzanares foi instituído aqui no Instituto Superior Técnico em 2004. Já lá vão, portanto, muitos anos. E tinha um objetivo de preservar a memória de um grande engenheiro, um grande professor desta escola, o professor Alberto Cassis Manzanares, que desenvolveu uma atividade notável no domínio da hidrologia, da hidráulica e do planeamento do planeamento hidráulico. O prémio nunca perdeu também o seu objetivo de registar a memória dos alunos que, de algum modo, se destacam pelo seu desempenho escolar, porque isto é, de facto, uma universidade, é uma escola. Mas é importante referir que nunca foi pretensão do prémio destacar alunos do perfil de hidráulica.
Sempre tivemos isso presente. Portanto, o prémio olha para as disciplinas que são comuns a todos os alunos do ex-mestrado integrado em Engenharia Civil, para o ano que vem terá uma nova designação. E, portanto, foca-se nas disciplinas de Hidráulica 1, Hidráulica 2, Hidrologia, Recursos Hídricos e Saneamento. E distingo, no âmbito destas 4 disciplinas, que são ainda atualmente lecionadas aqui no curso, os alunos com melhor nota, até um máximo de 3, desde que essa nota seja, obviamente, superior a um limiar. Não é? Também temos aqui, não pode ser em valor absoluto. Nesta sua 12ª edição, portanto já lá vão muito, que é relativa ao ano letivo 2019-2020, há sempre algum deferimento no tempo, o prémio distinguiu ex aequo os alunos João Francisco de Sena Cardoso e Miguel Tavares Capelo, a cada um dos quais será entregue um diploma e 2 livros. O primeiro livro é acerca do professor Alberto Abcacis Mazanares, não podia deixar de ser. E o segundo livro é sobre o professor António de Carvalho Quintela, que foi igualmente uma eminente personalidade desta escola, enquanto seu professor, enquanto grande engenheiro e enquanto investigador, e que, além do mais, esteve na gênese do prémio Alberto Abcacis Mazanares. E, portanto, sendo assim, não sei se sou eu que chamo, se é. Então, sendo assim, eu vou obedecer à ordem numérica, está bem? E, portanto, chamo primeiramente o João Francisco de Sena Sousa Cardoso. Eu julgo que terá tido algum interregno no seu curso. Pronto, mas está a ver, acabou e tem direito, não obstante esse interregno. Chamo seguidamente o Miguel Tavares Capelo, que eu conheço bem. Miguel. E que possivelmente terá os livros, mas que terá... Sim, o de cima a professora já me tinha dado. Eu sei, eu não me esqueço, eu não me esqueço. E da minha parte é tudo. Ok, muito obrigada, professora. Ok, então vamos continuar com o seguinte prémio, não é? Eu chamava então o professor João Vieira Caldas, que vai entregar o prémio Arquiteto Álvaro Machado e dar também algumas palavras sobre este prémio. Muito boa tarde. Eu também vou repetir e provavelmente vou repetir mais ainda do que a professora Manuela Portela, porque a premiada e os premiados em geral têm de saber qual é o prémio que recebem e porquê. E estando também aqui uma representante do nuclear, é bom que o nuclear, embora já tenha sido alertado para isso, saiba de que é que se está a falar. Portanto, o prémio Arquiteto Álvaro Machado premia o aluno que em cada ano, ou a aluna que em cada ano, atinge a média mais alta no final de curso. Portanto, a média do primeiro com o segundo ciclo. Este ano não houve dúvidas sobre a média, portanto, o júri não teve que intervir, porque há anos em que não é tão clara a diferença entre a primeira e os seguintes. Mas o que é importante é perceber-se de onde é que vem este prémio. Este prémio foi instituído pelas filhas do arquiteto, o professor Álvaro Machado. O professor Álvaro Machado, e agora fazendo uma ligação ao que já foi dito aqui sobre a engenharia civil e sobre a engenharia de Minas, o arquiteto Álvaro Machado é professor, ou foi professor do Instituto Superior Técnico desde 1911. Portanto, desde a primeira hora, ele foi convidado para ser professor de arquitetura no técnico. Inicialmente ele não ensinava só arquitetura, ensinava também desenho e disciplinas afins, mas depois ficou ligado a uma unidade curricular
que existe até hoje, que é a cadeira de Arquitetura para Engenharia Civil. O prémio foi instituído pelas filhas dele. As filhas dele, a última das quais morreu há 4 ou 5 anos, com 104 anos, mas foi instituído por as 2 filhas vivas dele, ligada a uma doação que elas deram ao técnico do espólio do arquiteto. O espólio, isto é, aquilo que restava no seu ateliê. O seu ateliê que era em sua casa, aqui na Avenida da República, e que está reproduzido praticamente na íntegra no Museu de Engenharia Civil. E, portanto, pode ser visitado por qualquer dos estudantes ou professores aqui presentes. É preciso ainda lembrar que o arquiteto Álvaro Machado foi para além de professor do técnico, até à sua aposentação, uma aposentação um bocadinho desagradada por não ter sido ele a fazer o projeto deste campus, mas sim o seu jovem assistente Porfírio Pardal Monteiro. E, em todo o caso, convém lembrar que ele é um arquiteto significativo das 2 primeiras décadas do século. E só para lembrar 2 obras dele, uma mesmo aqui ao pé, na Avenida da República, que é o Colégio Académico, que foi construído como colégio desde o princípio, embora não se chamasse académico, ou outra, talvez, para a época mais atrevida, que é o edifício da Sociedade Nacional de Belas Artes, entre muitos outros que existem ou que já foram destruídos em Lisboa. As filhas dele, portanto, doaram não só o espólio dele, como instituíram um fundo, por elas dito que era para o melhor aluno de arquitetura do técnico, portanto, aquele que, dado o curso do técnico ser o mestrado integrado, aquele que concluísse o mestrado integrado com a melhor nota. Esse fundo está depositado no Monte Pio Geral e, portanto, é gerido pelo Monte Pio Geral e todos os anos nós temos que contactar o Monte Pio Geral para saber se ainda existe verba, se o fundo tem sido bem gerido, de modo a existir verba para premiar. Portanto, existe um prémio pecuniário, mas o que é importante é, de facto, o prestígio do prémio. Eu ia chamar... está enganado, porque esta senhora, a Marta Maria Magalhães Silva, ganhou o prémio há 4 ou 5 anos, mas eu mandei o nome certo, espero que no diploma esteja o nome certo. Pode vir aqui. Está certo. Pronto, mas eu vou dizer o nome alto para quem não está ali. Portanto, vencedora, e este prémio, olha, pode já ficar com... Este prémio é relativo a 2020, portanto, estes prémios são dados aos alunos que terminaram no ano civil, portanto, é relativo à melhor nota de 2020, à Mariana Lúcia Falcão Barbosa Bacelar de Sousa. Portanto, muitos parabéns. A parte pecuniária não é comigo, mas está aqui a pessoa que trata disso e tem também um diploma para si. Não sei se quer vir aqui entregar, ou entrega depois, portanto, o representante do Monte Pio, com quem depois tem que falar, de qualquer maneira, para combinar. E tem também aqui um livrinho de uma exposição que foi feita em 2002
sobre o arquiteto Álvaro Machado, foi feita aqui no museu, foi a única vez que eu vi o museu ser todo despejado para se fazer uma exposição só de arquitetura. Ok, obrigada. Peço desculpa por este lapso, houve aqui um pequeno lapso, mas pronto, isto é online, é corrigido on time. Ok, então passamos para o fim, não é? Para o encerramento da sessão. Espero que tenham gostado e que agradeço mais uma vez não só a presença das pessoas na sala, como também isto vai ficar gravado em vídeo e que depois poderá ser visualizado nas redes sociais e também no site do departamento. E então eu iria passar a palavra e daria também a palavra para encerramento, seria o nosso presidente, o atual presidente do Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Georrecursos, o professor Jorge Brito, que vai dar então umas pequenas palavras e encerrar a sessão. Muito obrigada pela vossa atenção e espero que tenha tudo corrido bem, conforme as vossas expectativas. Obrigada. Boa tarde a todos. Está-se a ouvir? Boa tarde a todos. O Departamento de Engenharia Civil consegue adiantar-se aos próprios horários, que é uma prática realmente invulgar em Portugal, e nós vamos acabar até antes da hora, porque eu não vos vou tomar muito tempo. Bom, queria dizer algumas palavras motivacionais para todos nós, estão viradas para todos os que estão ligados ao Departamento de Engenharia Civil, e começava por dar um sinal de esperança que tem a ver com o facto de a situação do mercado, a evolução dos mercados estar a ser muito positiva. Portanto, a indústria da construção neste momento está a atravessar um excelente momento em Portugal, conseguiu resistir muito bem à pandemia. Para essa indústria da construção é fundamental a arquitetura, é fundamental a engenharia civil, e as próprias minas também são indiretamente ligadas à indústria da construção. E, portanto, neste momento, quer a indústria está com muito melhores indicadores do que esteve durante largos anos, mas também a nível da empregabilidade, que tem sido um problema crónico nos últimos 10, 12 anos, na engenharia civil sobretudo. Eu diria que quem está neste momento a acabar o curso vai ser disputado pelas empresas e não o contrário. Na arquitetura também a situação se mantém com boas perspectivas. Conheço pior a situação de Minas e Georrecursos, mas imagino que também seja uma situação a melhorar. Ligada à empregabilidade está também uma outra questão que tem sido uma das dificuldades que tem havido entre os jovens para os mobilizar para tirarem estes cursos do Departamento de Engenharia Civil, que é a componente monetária. É evidente que quando há uma menor procura por parte de licenciados nestas áreas, os honorários baixam, não é? Agora vai acontecer exatamente o contrário, chama-se lei da oferta e da procura, e portanto eu imagino também que as pessoas vão neste momento sair e vão ser decentemente pagas, o que não tem acontecido nos últimos anos. Isto, naturalmente, tem contribuído para a melhoria da atratividade dos nossos cursos. Isso foi visível, em particular este ano, com a subida das classificações, das notas mínimas de entrada, em particular em engenharia civil. Em Minas também subiu um bocadinho, em arquitetura manteve-se a níveis bastante elevados, mais elevados até que os outros dois cursos, e também pelo facto de, aqui em particular, o Departamento de Engenharia Civil ter sido um dos dois únicos do país que preencheu a totalidade das vagas em engenharia civil na primeira fase logo. E, portanto, eu estou convencido que esta situação se vai manter e até intensificar. Devo chamar a atenção que uma das razões porque, por exemplo, a arquitetura
não teve melhores classificações este ano do que no ano passado, foi associada ao facto de algumas das notas de matemática no ano passado terem sido muito inflacionadas, o que fez com que as notas deste ano de matemática, que contribuíram para as médias de entrada, tivessem sido baixadas por essa via artificial. Mas se tivéssemos isso em conta, a situação teria sido bem mais interessante e, portanto, as expectativas são muito boas, temos todas as razões para pensar que os nossos ciclos de estudo vão ser cada vez mais atraentes nos próximos anos. Não podia deixar de referir, apesar disto ser a abertura do ano académico, um ranking que já foi aqui referido pelo professor Fernando Branco, em que o ranking mais recente que existe das universidades, portanto aqui o técnico não entra isoladamente ou não entra em nome próprio, quem entra é a Universidade de Lisboa, mas, como sabem, a Engenharia Civil só há neste departamento, em toda a Universidade de Lisboa, portanto o ranking é mesmo nosso e nós neste momento somos a segunda universidade da Europa com melhor ranking no ranking de Taiwan, o que é uma coisa extraordinária, porque em face dos níveis de financiamento que nós temos, é como se concorrêssemos numa corrida de Fórmula 1 com um Opel Corsa e ficássemos em segundo. Isto é verdadeiramente notável. Não é a única área, eu vejo aqui a Presidente do Conselho Pedagógico do Técnico, não é a única área em que nós, portugueses, nós, comunidade do IST, continuamos a fazer milagres, a fazer omeletes sem ovos. Eu espero que um dia destes a tutela, o Governo, quem quer que mande nisto tudo, nos comece a dar ovos em condições, porque então eu não quero imaginar o que é que nós, comunidade IST e Departamento de Engenharia Civil, poderemos fazer. Pronto, antes de acabar, eu não poderia deixar de referir a grande revolução, do ponto de vista académico, deste ano, que é a introdução do novo modelo de ensino, vulgarmente designado por MEP, e que tem 3 novidades significativas. Bom, tem uma novidade significativa que é a redução do tempo de contacto dos alunos diretamente nas aulas, e esse é um aspecto que vou referir a seguir, vou acentuar porque é muito importante. Temos a segunda revolução, que é a introdução de cadeiras hoje a gente está sempre a utilizar anglicismos, portanto, nos chamados quarters, que são trimestres muito especiais, porque têm só 7 semanas, mas, portanto, as disciplinas neste momento, a disciplina inteira é concentrada em 7 semanas, portanto, isto é uma revolução também na forma de ensinar e na forma de aprender, já vou falar sobre isso, e finalmente também a questão de o acentuar de avaliação contínua. Este é um processo que, na minha opinião, beneficia sobretudo os alunos, apesar de eles sentirem na pele as consequências disto, porque trabalham o sentimento que têm é que trabalham muito mais e trabalham mais intensamente, mas efetivamente a avaliação contínua tem enormes benefícios, porque quem a recebe vai permanentemente sentindo-se acompanhado e vai permanentemente testando o seu conhecimento e dessa maneira acaba por aprender melhor, aprender mais em tempo real, em vez de fazer aquilo que muita malta faz quando está nos cursos. Também era assim no meu tempo, que era ia-se às aulas ou não se ia às aulas e depois perto do exame estudava-se, não é? Portanto, agora este novo modelo não propicia essa situação tão bem, isso é bom. Bom, e portanto, visto o MEP na perspectiva dos docentes, há uma coisa que me parece mais ou menos evidente, a comunidade tem referido isso, a professora Teresa Penha, coitada, tem tido que ouvir isto em todas as reuniões, a comunidade sente que está a trabalhar mais. Está a trabalhar mais porque as aulas são muito mais intensas, sobretudo nas cadeiras trimestrais. É verdade que são menos horas de aulas, mas como são as aulas todas concentradas, na maior parte das disciplinas, em 7 semanas, as pessoas acabam por trabalhar bastante mais intensamente, mais horas de aulas. E depois, a avaliação contínua, por isso é que eu disse aquilo há bocado, a avaliação contínua reflete-se muito no trabalho dos docentes. Portanto, os docentes passam a trabalhar muito mais para conseguirem ir
acompanhando adequadamente a avaliação contínua que vai sendo feita aos alunos. Mas, relativamente aos alunos, isto é uma mudança muito, muito grande da forma de estar na universidade. Ontem, numa reunião em que estavam alunos ligados ao Conselho de Escola, Conselho de Escola, certo? Eles diziam, bom, os alunos do segundo e do terceiro ano já perceberam que não há muito mais vida para além do estudo que para quem está no técnico. Mas os do primeiro ainda não sabiam. Okay? Pronto, eu não concordo que não haja mais vida para além do estudo no Instituto Superior Técnico. A minha experiência pessoal mostrou-me exatamente o contrário. Muito futebol de salão, muito judo, muito cinema, muita música, muitas outras coisas para além de só estudar. Mas como é que isso foi possível no meu caso em particular? Através da gestão do tempo. Portanto, aquela questão que o Pedro há bocadinho referiu é absolutamente fundamental. Os alunos, quer os alunos que já estão no técnico há um ano ou mais, quer, sobretudo, os alunos que chegam agora do liceu. Eu não estudava no liceu, não sei qual é a vossa experiência. Durante o liceu, praticamente, não estudava. Eu comecei a estudar na universidade e aqui no técnico, não é? E, portanto, este impacto imenso de entrar na universidade, mas não entrar na universidade qualquer, entrar no técnico, é duro. E com esta questão da concentração do trabalho, da avaliação contínua, é absolutamente fundamental que os alunos todos, e os professores também, mas os alunos em particular, aprendam a gerir o seu tempo. Há mais vida para além do estudo, mesmo com o MEP. Acreditem que há, é possível, mas obriga a que desde o princípio, desde o primeiro dia de cada trimestre, se compenetrem que têm que trabalhar. Se não trabalharem desde o primeiro dia, depois não conseguem acompanhar e, já agora, isto não é só mau. Quem trabalha adequadamente durante todo o período do trimestre e do semestre, estuda bastante menos nos exames e aprende mais. Okay? Não é à toa que se faz a avaliação contínua. A avaliação contínua não é só uma coisa que se inventou para torturar os professores e torturar os alunos. Não, tem vantagens. E estas são as vantagens. É que se, de facto, o MEP permite aos alunos, em particular, terem uma melhor capacidade de adquirirem as matérias de uma forma faseada. De tal maneira que quando chegam ao fim do trimestre, quando chegam ao fim do semestre, estão muito mais bem preparados do que estavam no início. Não vão ter que, na gíria, marrar tudo nessa altura para conseguirem fazer os exames. Pronto. Eu sei que todos nós, ou muitos de nós, têm algumas críticas a fazer a este modelo. Esta não é ainda a altura para nós sermos muito críticos em relação ao modelo. Sinceramente, eu pertenço à larga maioria que tem algumas críticas a fazer ao modelo, mas eu acho que não é esta a altura. Nós, professores, nós, alunos, temos que, nesta altura, fazer com que isto funcione o melhor possível. Vamos registar, vamos monitorizar. O Conselho Pedagógico está a fazê-lo. Os coordenadores, que são os autênticos heróis, estão a fazê-lo. Okay? E, portanto, nós, ao longo do semestre, e até ao fim do semestre, dos 2 semestres, vamos monitorizar isto. E há uma promessa que eu recebi da professora Teresa Penha, é que vamos retirar ilações daquilo que aprendemos. Portanto, se houver necessidade de corrigir, haverá correções. Okay? Portanto, isto foi uma revolução, foi uma tripla revolução, e as revoluções, como nós temos experiência no nosso país, corre quase tudo bem, mas há umas coisas que não correm bem. E, portanto, vamos aprender com as lições desta revolução. E, portanto, neste momento, o que eu queria dar é uma palavra de esperança, sobretudo, uma palavra de motivação. Vamos enfrentar estes novos desafios que nos são trazidos, sobretudo do ponto de vista pedagógico. São desafios, e é isso que nos distingue de muitas faculdades, é que nós estamos habituados a enfrentar com sucesso os desafios. Portanto, vamos enfrentar estes desafios e na altura própria vamos fazer o balanço e vamos fazer com que os
No próximo ano, muitos de vós ainda cá estarão, os professores estarão cá quase todos, no próximo ano corra melhor que este ano. E, portanto, com esta palavra de esperança, encerrava esta abertura do ano académico no DEC Civil em 2021, agradecendo a presença quer dos que estão aqui fisicamente, quer daqueles que nos estão a seguir por via streaming. Portanto, muito obrigado a todos.